Juízes capítulo de número 1, versículos 12 a 15. Judges chapter 1, we're going to read verses 12 Juízes to 15. Judges 1, capítulo 1, versículos 12 até o versículo 15. verses 12 to 15. Diz assim: Disse Calebe, a quem derrotar Kiriat Sefer e a tomar, darei a minha filha Axa por mulher. Tomou-a, pois, Otoniel, filho de Kenaz, o irmão de Calebe, mais novo do que ele, e Calebe lhe deu sua filha Axa por mulher. Esta, quando se foi a ele, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai dela. E ela apeou o jumento. Então Calebe lhe perguntou: o que desejas? E ela respondeu: dá-me um presente. Deste-me terra seca, dá-me também fontes de água. Então Calebe lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Vamos orar? Let's pray. Querido Espírito Santo, obrigado por essa manhã tão especial. Dear Holy Spirit, thank you for this special Agora, morning. enquanto nós recebemos uma porção da Tua Palavra, Now while we receive a portion of your word, dá-nos o entendimento necessário, give us the understanding that we que nos need leva, Senhor, a take conquistar us to aquilo que o conquer Senhor realmente tem liberado sobre as nossas vidas. what you have released over our lives. Toda distração, que todo cansaço, May all distraction and e tudo aquilo tiredness que tente nos impedir de receber a Tua Palavra, and everything that tries to stop us from receiving your não tenha word, lugar nos nossos may it have corações. no room in our hearts. Ajuda-nos a receber, Help us to receive muito além do que apenas um sermão. far beyond a sermon. Ajuda-nos a receber a palavra que está no Teu Help coração. us to receive the word in your heart. Em nome de Jesus. In Jesus' Tome name. seu assento, queridos. Obrigado. You may be seated. Thank you. Nós temos falado um pouco sobre esse tema desde a semana passada, do domingo passado. We have been talking about this theme since last Sunday. Existe um entendimento que eu acredito que ele muda estações da nossa vida. There's an understanding that I believe changes seasons Vale in a our pena lives. você entender que as estações que o Senhor estabelece para a igreja dele, It's worth it to understand that the seasons that God establishes to His church nem sempre elas estão ligadas a uma agenda natural, a um calendário humano. aren't always tied to a human calendar. Nós temos um costume, e não significa que esse costume seja errado, We have a custom, and it doesn't mean it's wrong, de entender novas estações of understanding new a seasons partir de uma data específica no calendário humano. coming from a specific date in the human calendar. É comum, por exemplo, quando nós viramos o ano, fazermos aquela resolução de ano novo. It's like, for example, when the new year comes, we have all our New Year's resolutions. Traçamos todos os nossos objetivos, We write down all of our goals. estabelecemos algumas datas para conquistar cada uma desses objetivos. We establish a timeline to conquer E aí these parece que, goals. como se lê um livro virando os seus capítulos, a gente entende que vamos entrando sempre numa nova fase. And then, like reading a book in each chapter, we always see us entering new phases. Não quero dizer que isso esteja errado, And I'm not saying that that's wrong, mas o que eu quero ensinar a você é que nem sempre nós podemos nos ater a isso. but I want to teach you that not always we can just tie ourselves to this. Porque na verdade Deus sempre estabelece uma nova estação Because in reality, God always establishes a new season, a partir de um novo entendimento. starting from a new understanding. Então, quando você é dado entender algo que o Senhor está te compartilhando, So when God allows you to understand no something, momento que nós entendemos o que Deus está falando, the moment that we understand what God is o que os speaking, céus estão anunciando, what heaven is announcing, e esse entendimento, and this ou understanding, nesse entendimento, nós reagimos o desejo de conquista. or in this understanding we react the desire of É como se conquering, portas começam a se abrir, then doors start to open. os planos de Deus começam a se alinhar, God's plans start to be e aligned, a gente então entra numa nova and estação. we then step into a new season. Viver enraizado em uma igreja local Living rooted in a local church se torna um fator
essencial para que isso aconteça. becomes an essential factor for this Porque to quando happen. nós estamos alinhados, o nosso coração está alinhado a uma comunidade, a uma igreja local. Because when our hearts are aligned to a community O or a Senhor local libera church, esses tempos e essas estações. God releases these times E and embora seasons. seja muito individual o que nós passamos, And even though it's very individual what we go mas through, estamos conectados sempre a um coletivo. we're all connected to a collective Quando view. Paulo, falando sobre essa necessidade de interação, ele apresenta a figura de um corpo. When Paul speaks of this interaction, he speaks of a body, Um corpo bem ajustado. a well-adjusted body. Ninguém No one consegue viver can live a sua plenitude dos planos de Deus na sua vida vivendo isolado, the fullness of God's plan in their lives sozinho, isolated alienado. by themselves. Existem etapas que nós estamos sós. There are stages that we are Existem alone. algumas que aparentemente estamos isolados, ilhados. And some of them might seem like we're Mas isolated. todas elas estão sempre conectadas a um coletivo. But all of them are always connected Quando você to a olha collective. homens do passado, principalmente quando você olha a vida de João, que escreve o Apocalipse na ilha de Patmos. When you look at men in the past, especially John writing Revelation. Quando você olha a vida de Paulo, que ficou no deserto da Arábia. When you look at Paul's life that he stayed in the desert. Todos esses homens que vão ficar isolados durante um período de suas vidas. All of these men that are isolated during a season Todos of their eles lives. passaram por estações de isolamento. They all went through seasons of isolation. Mas o que aconteceu naquele isolamento But what happened in that isolation conectou-se a um coletivo, connected to a a um collective, corpo, to a body. aquilo que nós chamamos como corpo de Cristo. What we call body of Christ. Quando nós não estamos conectados, inseridos ao corpo de And Cristo, when we're not in the body of Christ, nós nos desconectamos dessa realidade we disconnect ourselves from this e começamos a reality. viver uma vida a sós. We start to live a lonely life. E essa vida a só, And this lonely nem life sempre ela está ligada e conectada a um propósito que o Senhor tem para as nossas vidas. isn't always tied to the purpose that God has for our Eu amo lives. quando o Senhor nos move dentro de um ambiente espiritual, I love when God moves us in a spiritual onde atmosphere talvez o entendimento mais simples que eu poderia dar a você where maybe the simplest understanding I could give é que you existe um desejo do coração do Senhor de nos levar a lugares. is that there's a desire in God's heart to take us to E aí então, places. através de ministrações e ambientes espirituais, Ele prepara ou pavimenta um caminho. And through sermons and spiritual atmospheres, He paves the way. E aí a gente não sabe muito o que está acontecendo, We don't know what's happening. mas Ele vai nos conduzindo a esses lugares. But Quando He chega lá na frente, Takes us to these places and fast forward. você consegue entrar, You can step in. você consegue acessar, You can access. você consegue conquistar, You can conquer porque o Senhor te preparou para aquele momento. because the Lord prepared you for that moment. Nós estávamos em um pequeno retiro com a liderança de grupos do Ministério de Homens dessa casa. We were in a little retreat with the small group leaders from the men. Tivemos a oportunidade de ouvir o coração desses líderes. We had the opportunity to listen to these leaders' E hearts. foi muito especial no momento em que cada um compartilhava algo. And it was very special when each one would share A something. gente percebia que o que era compartilhado estava ligado, estava conectado. And we noticed that everything that was shared was Há connected estações que nós vivemos como igrejas em épocas to passadas. seasons that we've lived as a church in Há anos past times, passados. years ago. E por termos passado por aqueles momentos, And because we went through those moments, discernido aqueles tempos, we discerned those times. conquistado aqueles lugares, We've conquered those spaces. então caminhos são abertos Ways are open. para que lá na frente So fast a gente forward, possa entender o porquê Deus fez o que Ele fez lá we atrás. can understand why God did what He did Tudo back in isso the eu estou day. falando com vocês no início dessa mensagem And all of that, I'm starting this message para destacar algo muito importante para a sua vida. to highlight something important Não for your life. despreze o que Deus está te entregando todos os dias. Don't diminish what God is giving you every day. Mesmo quando parece que isso não se conecta totalmente ao que você está vivendo. Even when it seems like it doesn't connect completely to what you're living. Deus sempre está à frente. God always is a step Deus ahead. não reage a uma He situação. never reacts Ele to a proage a situation. uma situação. But He's already knows what's Antes going to do happen. pecado, Before o the cordeiro sin, já havia se entregado. the lamb had already been Então, given. quando as coisas acontecem, So when things happen, para mim e para você, for you and I, são novidades. it's news. Para Deus, For God, que habita fora do tempo, that dwells outside que é of o time, Pai da that eternidade, is an
everlasting Father. Nada é capaz de pegá-lo de surpresa. Nothing can catch him by surprise. Diga comigo, Deus Say with me, God está me levando para algum lugar. is taking me somewhere. Vira para alguém e diga, Deus está te Turn levando to para algum someone lugar. and say, God is taking you somewhere. Nós começamos a falar sobre esse tema no domingo passado We started talking about this theme last Sunday. e trouxemos essa visão de valor especial a um território que ainda não tinha sido conquistado. And we brought this vision of a special value to this territory that hadn't been conquered. Depois que o povo de Israel entrou na terra prometida, After the people of Israel stepped into the promised land, depois que Josué compartilhou as terras por sorteio as 11 tribos, after Joshua raffled out all the lands, a tribo de Judá, ela é sorteada e pega o território sul, de onde estava o tabernáculo. the tribe of Judah is raffled and it gets the southern territory. Naquela região estava Hebron, That whole region was o Hebron, lugar onde Moisés havia prometido Caleb. the place where Moses had promised to Caleb. 40 anos atrás, 40 years back. se passou os 40 anos, Those 40 years went by. e agora Caleb está com 85 anos, Now Caleb is 85 com years sua old. família estão ocupando aquele território. Him and his family are occupying that Quando territory. eu observo essa forma como nós conseguimos ver de maneira literal nesse texto, And when I look at how we can see this literally in the text, trago uma aplicação para que a gente consiga viver a prática dessa ministração. and I'll bring the application for us to live this practically. Eu entendo que esse território que o Senhor entregou a cada um dos seus filhos ou cada uma daquelas tribos I understand this territory that God gave to each of the é tribes. como a vida que Ele nos entrega. It's like a life that He gives to Deus us. nos deu a vida. God gave us E life. se nós olhássemos, And if we look, mesmo sabendo que quem nos deu a vida foi o Senhor, even if we know that God gave us life, entraríamos em contradição we would contradict em saber ourselves que a vida em que nós vivemos é tão difícil. in knowing that the life that we live is so difficult. Alguém vive uma vida fácil aqui? Does anyone live a No easy final do life? culto, ore por mim, por favor. At the end of the service, if you do, A pray vida é for me. difícil. It's a hard Os life. desafios são muitos. You have a lot of challenges. Como o pastor Júnior falou aqui durante a ministração da oferta, nem sempre a gente acerta. Like Pastor Junior was saying during the offering, we Ou don't quase get it right nunca a always. gente acerta. Or we don't almost ever A get it vida right. é um desafio constante. Life is a constant Então, se challenge. Deus me deu a vida, So if God gave por me que life, Ele me deu algo que eu teria tantas dificuldades e desafios? why did He give me something so filled with Aquela challenges? mentalidade falsa que nós criamos na cabeça. The fake mentality in our Se minds. Deus me deu algo, That if God gave me something, aquilo vai vir de mão beijada. it's just going to come easily. Eu não vou ter luta, I'm not going to have eu não vou ter battles. dificuldades. I'm not going to have hardships. E aí a gente cria essa expectativa And then we create this expectation. e frustramos esses planos de Deus And we frustrate God's porque plans. encontramos dificuldades no processo Because we find hardships along the e way. por causa das And dificuldades because of the hardships, a gente fala assim, não foi Deus que me deu. we say, God didn't give it Deus to não me. está nesse negócio. God's not in Porque this. se fosse Deus, Because if it was eu não ia God, passar por tanta luta. I wouldn't go through this. E esquecemos And we forget que o fato de termos recebido do Senhor that the fact that we received it from God não significa does not mean que nós não teremos lutas e that adversidades. we won't have battles. Então as tribos recebem a sua porção. So all the tribes receive their As tribos portion. recebem o seu All território. the tribes receive their As territory. tribos recebem a sua herança. They all receive their inheritance. Só que tem um detalhe. But there's a detail. Deus fala assim, ó, essa terra é sua, God says this land is yours. mas existem vários inimigos dentro dela. But there are many enemies in E it. você vai ter que conquistar esses And you're going territórios. to have to conquer these Como territories. assim, Deus? Não foi o Senhor que me deu? What do you mean, God? Didn't Será you que não give it dá to para o me? Senhor me dar já tudo pronto? Couldn't you give me something ready? Será que não tinha como o Senhor me entregar já tudo pacificado? Couldn't you give me everything in peace? As casas construídas, All the houses built. as lavouras plantadas. All the harvest E aí de repente ready. eu simplesmente chego. And I just get there. Tudo já está preparado. Não Everything's ready. precisa fazer nada. I don't have to do anything. Uma expectativa que a gente cria, não é It's verdade? an expectation we E eu não create, estou right? dizendo que isso seja assim algo da nossa cabeça. Not saying that's something from our Mas heads. obviamente que isso se torna um reflexo do Deus que nós servimos e do bom
pai que acreditamos que Ele é. But obviously it's a reflection of the good father that we serve, we believe that God Se is. Ele é um pai bom, If he is a good father, se Ele é um Deus amoroso, if he is a loving God, se Ele me ama, if he loves me, se Ele quer o meu if bem, he wants my se Ele benefit, quer o melhor para if mim, he wants the best for não me, faz sentido Ele me entregar um território cheio de gigantes. does it make sense for him to give me a place full Cheio of de giants, desafios. full of E é challenges? exatamente aqui onde nós, And that's exactly por where, decisões próprias, because of our own decisions, frustramos os planos de Deus, we frustrate God's plans porque não entendemos que suas promessas, because we don't understand that his seus promises, territórios, his territories exige de cada um de nós require from each of us uma atitude de conquistar. an action of Posso ouvir um conquering. amém? Amen? Nós falamos um pouco sobre isso, eu quero apenas recapitular para que a gente possa conectar ao primeiro ponto dessa mensagem. I want to recap just for us to connect to the first point. Algumas dessas bênçãos, se assim nós podemos englobar e chamá-las de bênçãos, Some of these blessings, if we could ou generalize it, conquistas que o Senhor tem pra gente. or conquerings that God has Algumas for us. delas, elas possuem o nosso nome. Some of them, they have our names. É meu e It's ninguém mine, toca. no one will touch it. Alguns desses lugares que o Senhor deseja nos entregar, Some of these places that God wants to give us, já estão ligados a alguma coisa que fizemos ou fizeram por nós e agora a gente só está ali na posição de receber. they're tied to something that we did or people did for us, and we're just receiving. Porém, dentro desse texto, But within this text, assim como também algumas outras passagens, just like in other passages, nós aprendemos que existem outros níveis de conquistas, we learn there are other levels of conquering. que elas não possuem o nosso nome They especificamente don't falando, have our name specifically, mas elas demandam um posicionamento de alguém. but they require someone's position. Quer dizer, não sou eu, Júnior, It's not me, Junior, mas alguém que But esteja nesse lugar. someone that's in this place. Você que é adolescente, que está aqui, ou jovem, If you're a solteiro, teenager or young adult, if you're o que você single, não sabe, what you don't ou know, talvez saiba, mas vou te quebrar em miúdos aqui para maybe you você. don't know, but I'll break it up for you. Mas seu pai e sua mãe Your parents já fizeram um checklist made a checklist sobre a sua esposa e o seu marido. about your future husband or your future wife. Então, mais ou menos assim, So it's like this. o marido que eu quero para minha filha The husband that I want for tem my que ser daughter assim, ó. has to be Aí like você já this. fez um checklist na sua cabeça. Checklist in your mind. A esposa que eu quero para o meu The filho wife that I want for my tem que ser son assim, e já fez um has to be checklist like na sua this. cabeça. And you check E aí this no in momento que your você head. começa a namorar, And when you start dating, sem você saber, without you eles knowing, pegam esse checklist em they algum lugar take this list out e of colocam nowhere na frente do seu and namorado they ou da sua put it namorada. right in front of your E ali boyfriend eles or já vão girlfriend. saber se eles vão aceitar ou rejeitar o seu And namorado ou then sua they know if namorada. they'll accept them or reject Algum them. pai comigo aqui nessa manhã? Any parents can confirm? Só eu que sou pecador aqui, né? I'm the only sinner in the room. E a gente sempre cria essa ideia. We always create this idea. Sabe o que é interessante? You know what's É que interesting? Caleb, Is that Caleb, por ter o que ele tinha, because he had what he estar had, no lugar que ele estava, being in the place that he ter was, alcançado o que ele já havia he alcançado, had reached all that he had reached. ele poderia fazer uma lista, ou pelo menos assim, uma lista de requerimentos altos sobre quem casaria com a sua filha. He could make a high requirement list about his future Por quê, son-in-law. pastor? Why, pastor? Porque se o prêmio é dar a minha filha em casamento, Because if the reward is giving my daughter significa for que eu vou dar o marriage, quê? Eu vou dar acesso à minha própria casa. means I'll give access to my own home. Significa que eu vou compartilhar aquilo que eu trabalhei uma vida inteira para conquistar. Means I'll share what I worked my life Significa to que eu vou dar acesso à minha It intimidade. means I'll give access to my intimacy. Significa que vai participar dos momentos mais secretos e íntimos que eu tenho. You're going to be a part of the intimate Eu moment. não quero dar para qualquer um. I don't want to give just to anyone. Então, quem que eu quero que seja o esposo da minha filha? So who do I want my daughter's husband E to aí be? poderia ser assim a lista de Caleb. And it could be a very particular Um homem list. alto, forte, A tall, strong man, olhos azuis, blue eyes, formado, com emprego já pronto, has a good job, a good com career, alguns milhares de dólares já no banco. a couple $1,000s in the A bank. gente já pensa, né? Como é que vai pagar aluguel? Think, how are you going to pay for rent? Como é que vai cuidar da minha How are you going filha? to take care of my daughter? Caleb poderia pegar o padrão de quem casaria com a sua filha Caleb could take the standard of who would marry his e daughter elevar a um nível alto and raise it to a high pela level posição que ele ocupava. because of the position that he occupied. Mas Caleb não está preocupado na pessoa. But Caleb isn't worried about the person. Ele está preocupado na condição
condição que a pessoa tinha que cumprir ou preencher. He's worried about the condition this person had to E aí ele fulfill. fala assim: And then he says, quem conquistar essa cidade casa com a minha filha. whoever conquers this city will marry my Que daughter. cidade é essa? And what city is this? Que o prêmio é casar com a filha de Caleb. That the prize is to marry Caleb's Que daughter. importância que tem nesse lugar. What is so important in Que this o place? prêmio é casar com a filha de um dos homens mais influentes da nação. That the prize is to marry one of the most powerful men's daughters. Que importância tem essa cidade? What's so important in this city? Que ele mesmo, o próprio Caleb, That Caleb himself não quis conquistar did not want to e conquer deixou ela aberta and left it open para dar como prêmio a sua filha a quem a conquistasse. to give it his daughter as a prize to whoever No momento que ele conquered it. faz essa convocação, In the moment he calls up então ele this está mission, separando. he's separated. Preste atenção nessa palavra porque ela é importante. Pay attention. Ele está separando He's separating aquele que iria ser those that would be não apenas o seu genro, not just his mas son-in-law, aquele que iria ocupar but the one that would occupy lugares de influência e autoridade sobre aquele povo. places of influence and authority over those people. Entenda, porque às vezes o que nós não percebemos Sometimes what we don't é realize que existem pequenos convites que o Senhor nos faz, is that there are little invitations that God makes us. que não apenas um sim nosso, That not just a yes from mas um us, sim aceitando os riscos, but a yes accepting the nos risks leva a ocupar lugares de influência. takes us to occupy places of influence. É um Davi, por exemplo. It's David, for example. Em nenhum momento Golias chega diante do povo In no moment Goliath comes e before fala the people assim, and says, me dê Davi para que possa lutar contra mim. give me David to fight Me against dê me. Davi para que ele possa ser o meu Give adversário. me David to be my Não, adversary. Golias fala assim, me dê um homem. No, he says, give me a man. E durante 40 dias, And during 40 de days, manhã e de tarde, in the morning and in the ele afternoon, afronta aquele povo e pede, me He dê comes um homem. against those people and says, give me a man. E ele não estava falando apenas com pais comuns. He's not just saying like, Ele estava Regular falando men. diante de soldados, he's talking to soldiers. diante de valentes, He's talking to brave diante de homens de guerra. men of war. E naquele momento, And in that moment, vai um improvável an improbable man levar comida para os seus irmãos. goes to bring food to his E brothers. passando por ali, ele ouve And going through there, he alguém hears it. gritando, He hears me someone dê shouting, um homem. give me a E no man. momento que ele ouve aquilo, In the moment he hears ele that, simplesmente olha e fala assim, he looks and says, quem é esse homem who is this man que não tem um pacto com Deus that does not have a pact e with que está God afrontando o exército do Senhor? and that is going against the E army ele of diz, the eu Lord? irei, And he says, I e will eu go enfrentarei esse gigante. and I will battle this Sabe o que Davi está giant. dizendo com isso? You know what David is saying? Eu serei esse homem. I will be this man. No momento que o Senhor precisa de um homem The moment that God needs a man para falar em seu nome to speak in his name e para realmente trazer a autoridade do seu reino and to bring the authority of his kingdom sobre reis e sobre governos, over kings and governments, ele dá uma visão a Isaías. he gives a vision to E ele Isaiah. apenas dá ao entender nessa visão o seguinte: And we understand this. quem há de ir por nós? Who will go for us? Ele não diz, Isaías, vai por mim. He doesn't say, Isaiah, can you go? A gente fica esperando Deus falar, vai meu filho, We por wait mim. for God to say, oh, can you go for A me? gente fica esperando Deus falar, vai minha filha, por mim. We wait God saying, oh, E a my palavra de Deus daughter, para go. Isaías é, But the word of God for quem há de Isaiah ir por was, nós? who will go É for como se us? Isaías olhasse para um lado, It's like Isaiah looked to one olhasse side, para o outro, looked to the other só side, tem eu aqui. said, I'm the only Então eu one. creio que Deus está falando comigo. I think he's talking to me. Eis-me aqui, Senhor. Here am I, Lord. Envia-me a mim. Send me. Quando a gente consegue perceber When we can e notice virar essa pequena chave da nossa and cabeça, turn this key in our minds, deixa eu dizer para você uma coisa. let me tell you something. Se você ouviu, If you heard, se você entendeu, if you understood, se você se sentiu desafiado, if you felt challenged, então Deus está falando com você. God's talking to you. O
O fato de Deus não ter dito o seu nome, The fact that God didn't say your name, ou não ter usado alguém que revelasse o seu CPF, o seu social, a placa do seu carro, or didn't use someone to reveal your social security number, para trazer confirmações claras, to bring clear não confirmations, significa que Deus não está falando o seu doesn't nome. mean that God is not talking to Existem you. momentos que o Senhor vai falar e confirmar, There are moments that God will speak and confirm. mas em todos esses momentos, But in all of these moments, primeiro você vai ter que se posicionar. first you need to position yourself. Deixa eu dizer algo para você. Let me tell you something. Esse sobrinho de Caleb, Caleb's nephew, Otoniel, Othniel, ele não sabia o que esperava ele. he didn't know what awaited A him. única coisa que Caleb diz é: The only thing Caleb says is, vai casar com a minha filha. you're going to marry my daughter. Ele não sabia o que mais esperava ele. He didn't know what else awaited him. Eu não sei o que para Otoniel casar com Axa significaria. I don't know what marrying Asa meant to Othniel. Mas uma coisa estava muito clara. But one thing was very clear. Deus precisava preencher uma posição. God needed to fill a position. Existia uma cadeira vazia. There was an empty chair. E Deus precisava de um sim de alguém. And God needed someone's yes. Kiriat Sefer, Kirath Sefer, a cidade que escondia as maiores oportunidades que alguém poderia receber naquele momento. the city that was hiding the greatest opportunities someone could receive in that moment. Otoniel vai se tornar o primeiro juiz da nação de Israel. Othniel becomes the first judge of Israel. Otoniel vai ter acesso a todo o legado de Caleb. Othniel has access to all of Caleb's legacy. Mas ele precisou conquistar uma cidade. But he needed to conquer a city. Kiriat Sefer Kirath Sefer significa cidade dos livros, means the city of books, cidade dos the escribas. city of scribes. Que acredita-se é que em Kiriat Sefer And we believe that in Kirath Sefer, estava central de conhecimento e influência da cultura dos cananeus. it was the headquarters of knowledge and influence from the Canaanites. Então faz sentido, So it makes sense. porque o que Deus estava mostrando é o seguinte: Because what God was showing se was, você conquistar a fonte da influência, if you conquer where influence comes from, você não apenas neutraliza a influência ruim, you don't just neutralize bad influence, mas você começa a espalhar uma influência boa. but you start to spread good influence. Você sabe muito bem que You know very uma well das moedas mais disputadas e desejadas do nosso dia one of the most desired currencies in our days. não são propriedades. It's not property. Às vezes não é dinheiro. Sometimes it's not money. Às vezes não é uma posição no governo ou em alguma outra hierarquia. A hierarchy position in the government or Mas whatever it influência. is. But it's influence. Porque existem posições de autoridade que não conseguem influenciar Because pessoas. there are people in authority that can't influence people. E essa influência eu não estou apenas me referindo a aquilo que compete a uma autoridade de poder se envolver para mudar ou para construir. And this influence is not just to get involved to change or Mas a maior build, influência but the greatest influence está na mudança de cultura. is in the change of culture. Porque quando você muda a cultura, Because when you change culture, você muda o raciocínio, you change their thought você process, muda o destino, and you change their você destiny. muda o futuro. You change the future. Então Deus está dizendo assim, So God is saying, para você poder se tornar uma pessoa influente, so you can become an influent você person, precisa conquistar um lugar de you need to influência. conquer a place of influence. Todos nós All of us, temos uma Kiriat Sefer, we have a Kirath um Sefer, território dentro de nós a mesmos territory within ourselves que ainda não foi conquistado. that wasn't conquered yet. E que talvez desse lugar, And that maybe this place, outras áreas da minha vida estão recebendo influência. other areas of my life are receiving influence. E aí não sei se você já parou para poder se perguntar algo, And I don't know if you've stopped to ask yourself, mais ou menos assim: but kind of like this.
Gente, eu estou fazendo tudo certo. Guys, I'm doing everything E right. parece que as coisas não chegam onde eu acredito que Deus me quer ou Deus quer me levar. And it seems like things aren't getting to the place where I know God wants to take me. Parece que eu vou. It's like I'll go and De repente go, parece que eu and retrocedo. then suddenly I'll take a bunch of Parece que eu steps back. bato ali no limite e volto atrás. I hit a limit and then that's it. A minha oração hoje My prayer today é que o Senhor nos mostre is that the Lord can show us que cidade é essa que está dentro de nós, what city is this que inside of precisa us ser conquistada. that needs to be conquered. Que no momento que parece que foi apenas uma pequena vitória, That in the moment that it looks like it was just a little mas victory, aquela vitória abriu uma sequência de portas that victory opened so many doors, que me levou a tantos lugares that took me to so many places que eu não sou capaz de imaginar. that I'm not able to imagine. Às vezes perdão que a gente precisa liberar. Sometimes forgiveness we need to release. Que nós queremos fazer tudo, We want to do ao everything redor, around, mas não conseguimos vencer aquela pequena cidade. but we can't overcome that little city. Às vezes pecado escondido Sometimes a hidden sin que nós não queremos confessar. that we don't want to confess. Alguma coisa que aconteceu fora do nosso casamento Something happened outside of our marriage que a gente não tem coragem de tocar no that assunto. we can't touch the Que nós não subject. queremos confessar. We don't want to confess. Alguma situação que aconteceu Some situation that que nós não happened queremos trazer luz. that we don't want to bring light. E aí a gente vai e faz e se esforça e trabalha, And then you go and you battle and you're putting in mas effort. claramente But clearly, tem alguma porta que não se abre. there's some doors that don't open. Uma Kiriat Sefer Kiriath Sefer que precisa ser conquistada, needs to be conquered. mas a gente não quer expor essa situação. But we don't want to expose ourselves. Eu creio que a equação é muito fácil. I think the equation is pretty simple. Não existe promessa sem passarmos pelo There's no processo. promise without process. Não existe vitória sem que passamos pela luta. There's no victory without battle. Não existe colheita sem primeiro passarmos pelo processo da semeadura. There's no harvest without sowing. Não existe recompensa There's no reward sem primeiro passarmos pelo sacrifício. without sacrifice. Por que nós sempre queremos todos esses resultados sem passarmos pelo processo? Why do we always want these results without Nosso going through the cérebro, process? Our brains Ele busca esses atalhos. seeks these shortcuts. O nosso cérebro, Our brains ele quer a facilidade. wants the ease. Ele busca naturalmente o caminho mais It fácil. naturally seeks the easier way out. Porém, Deus não trabalha. But God doesn't work like Você that. quer ver? Tem 3 coisas que hoje nós convivemos e desfrutamos, mas que Deus não trabalha com isso. There are three things that we enjoy today, but God Grave doesn't essas work with 3 those coisas. things. Remember these Primeiro, three things. First, Deus não trabalha com elevadores. God does not work with elevators. Esse negócio de eu estou aqui embaixo, I'm here, entrei em algum lugar, stepped into one place, apertei 2 botões, pressed 2 buttons, saí, já estou lá em cima. and I exited Deus não all the way on the trabalha com top. elevadores. It's not how it works. Deus só trabalha com escadas. He just works with stairs. Você pode até pular e saltar 1 até 2 degraus. Maybe Se a you'll sua step perna for over- longa igual a minha, você consegue. If you have long legs like mine, you can go over Deixa eu 2 dizer para steps. você que você vai ter que subir 1 degrau de cada But you're vez. going to have to go a step at a Deus time. não trabalha com elevadores. God doesn't work with elevators. Segunda coisa, Second thing, Deus não trabalha com anestesia. God doesn't work with anesthesia. Vira para quem está ao seu lado e fala assim, vai doer, meu. Turn to someone and say it's going to hurt. Vai doer. It's going to hurt. Eu não sei se você já teve furúnculo alguma vez, né? Estou falando com o pessoal um pouco mais raiz aqui. I don't even know what that is. Teve uma vez que eu estava numa estação de furúnculo, não sei o que estava acontecendo. One Acho time que eu tive I had 7 a furúnculos, lot of um após o ingrown outro. hairs, one after the other. Eu já estava cansado de espremer aqueles furúnculos And I e was febre, e dor, e tired sacrifício. Having to take them out, it Falei, was sabe de uma so coisa? painful.
eu vou no médico. And I said, I'm going to go to the doctor. Mostrei para o meu patrão, trabalhava numa cozinha, I used to work at a kitchen. que I dava showed mais ou my menos uns boss. 110, 120 graus no bis daquela cozinha há algum tempo. On rush hour, it was like 110 degrees in E aí there, eu cheguei super pro meu hot. patrão e falou assim, vai no médico agora, pode sair, tranquilo, vamos pagar o seu dia, vai. Then I got there, my boss said, just go to the doctor, that's fine. Opa, glória a Deus, And I was vamos lá. like, great, let's Cheguei go. lá no médico, o médico olhou, I got to the doctor virou looked para a at me. enfermeira e falou He assim, turned to the nurse and said, passa várias agulhadas pequenas agulhadas de anestesia ao redor, porque a anestesia não vai pegar aí no meio. you can put a bunch of anesthesia on the E outside, aí depois a gente vai extrair, vai drenar e vai tratar o que for and preciso. then we're going to clean up the wound and everything. Mas assim, faz tudo isso porque eu não quero que ele sinta dor. But do that because I don't want him to feel pain. Porque a gente já está no século 20 Because we're on the 20th e century. ninguém é suposto a sentir No dor. one's supposed to feel pain. Ninguém é suposto a sentir dor. No one's supposed to feel Aí a gente pain. cria essa mentalidade. Then we create that mentality. Qualquer luta que eu for passar, Deus vai me anestesiar. Any battle that I go through, God's going to give Deus me não trabalha com anesthesia. anestesia. Sorry, he doesn't work like that. Sabe a terceira coisa? Deus não trabalha com atalhos. You know, the third thing, God doesn't work with shortcuts. Você vai ter que passar pelo que você vai ter que You're going to passar. have to go through what you're going to have to Ah, go mas o through. Senhor me ama. Oh, but God loves me. Se Ele não poupou Jesus, que é o Filho unigênito, você acha que Ele vai If poupar he você? didn't spare Jesus, you think he's Você going acha to que vai spare you? poupar a mim? Do you think he's going to spare me? Vamos ficar em pé? Let's stand. Deixa eu ler só uma coisa aqui para você. I'm just going to read one thing for you. Se você não gravar muito do que eu falar hoje, grave isso. If you don't remember a lot of what I said, remember this. Grave isso. Remember this. O que Deus preparou para você. What God prepared for you. Vou repetir. I'm going to say this again. O que Deus preparou para você. What God prepared for you Vale a batalha que você está is enfrentando. worth the battle that you're going through. O que Deus preparou para você. What God prepared for you Vale a dificuldade que você está is enfrentando. worth the hardship Quando you're você going chegar do through. outro lado When you get to the other e falar side assim, and say, uau, wow, se eu soubesse if I knew que era isso, that it was this, eu não teria reclamado tanto. I wouldn't have complained as much. Se eu soubesse If I knew que isso estava travado na minha vida, that this was what was blocking my life, eu já teria vencido isso há muito I would tempo. have overcome it a while ago. Vamos orar? Let's pray. A minha oração nesta manhã My prayer this morning, é que o Senhor te mostre esse Kiriat Sefer, that the Lord can show you this Kiriath Sefer, essa cidade, this city, esse lugar de influência this place of influence que você precisa conquistar. that you need to Porque conquer. conquistando esse lugar, Because as you conquer this você place, alcança aquilo que Ele te prometeu. you'll reach His promises. Queria chamar o time de ministração para vir aqui à frente. I want to call our ministry team up here to the Porque no front. meu coração eu acredito que algumas pessoas talvez não consigam vencer sozinhos. Because in my heart, I believe that some people maybe won't be able E to nós overcome queremos on their own. nos colocar aqui no altar para But we're orar going to com be você. here in the altar to pray for you. Se você está aqui hoje, If you're here today, e quando eu falo que cada um de nós temos um Kiriat Sefer and when I say each of us has a Kiriath que Sefer precisamos vencer, that we need to que overcome, precisamos conquistar, that we need to conquer, que está nos impedindo de alcançar o que o Senhor realmente tem para as nossas that is vidas. stopping us from reaching what God has for E our no momento que eu lives. disse, que eu falei, The moment that I said that, acendeu uma luz na sua cabeça. there's a light in your É mind. isso. That's it. Eu preciso vencer. I need to overcome Quem this. sabe você tem tentado sozinho e não tem conseguido. Maybe you've been trying alone and you can't Nós do queremos it. orar com você. We want to pray for Nós you. queremos acreditar We want to believe que hoje that today não apenas pode ser, not just can be, mas hoje será but today will be o dia que você vai conquistar esse lugar. the day that you will conquer that place. Feche os olhos comigo. Close your eyes with me. Depois dessa oração, se você desejar, After this prayer, if you wish, venha ao altar, alguém vai orar com come to você. the altar. Someone will pray with you. Senhor, em nome de Jesus,
Lord, in Jesus' Obrigado pela tua palavra. name, thank you for your word. Obrigado pela luz que a tua palavra traz ao Senhor falar aos nossos corações. Thank you for the light your word brings as you speak to our hearts. Todo meu coração, Senhor, nós acreditamos que esses lugares, We believe with all of our hearts that these places, que essas posições espirituais no teu reino that these spiritual positions in your não kingdom ficarão vazias. will not be empty. Estão sendo ocupadas They're being occupied por homens e mulheres by men and women que se colocaram à disposição, that are willing, não apenas pela recompensa, not just for the reward, mas pela obediência, but for the pela obedience, disposição, for the availability, pela disponibilidade for the willingness de poder realmente se colocar nesse lugar. of truly being in this place. Libera sobre o teu povo, Senhor, Release over your people, a Lord, estratégia certa, the right a strategies, força e a graça the strength and the para grace conquistarmos esses to lugares. conquer these places. Nós oramos We pray e abençoamos o teu and we povo. bless your people Em nome de in Jesus. Jesus' name. Amém. Amen. Você pode aplaudir o Senhor? We give it up to Jesus. Se você está aqui If you're here e você deseja que alguém ore com você, and you want someone to pray with ficaremos you, aqui no altar alguns minutos we're going to be here on the para altar orar com todos aqueles que to precisam. pray with all those that need Os it. demais, Deus te abençoe. For everyone else, God Que o bless Senhor te you. guarde. May God keep Que o Senhor you. estenda a sua mão sobre May você. He stretch His hands over Tenha uma you. semana abençoada em nome Have de a blessed Jesus. week in Jesus' name.